Como o América construiu esse resultado positivo, Vinícius Andrade? Ô Cirilo, muito em função da atitude, da postura corajosa do América no segundo tempo. Teve dificuldades na primeira etapa, uma formação diferente hoje com 3 zagueiros. E o América não jogou bem no primeiro tempo, mas ainda assim saiu de campo com igualdade no placar. E aí no segundo tempo, mesmo sem fazer substituições, o Valentim consertou o time. Melhorou a saída de bola, que foi um problema no primeiro tempo, e conseguiu atacar muito mais. No segundo tempo, dá para falar, o América foi melhor, merecedor desse resultado, com o Paulinho hoje fazendo uma grande partida. O Felipe Amaral, que desde que voltou, consertou o meio de campo do América, é o melhor volante hoje do elenco americano. Um ataque que tem funcionado melhor, com mais aproximações. O Miguelito não fez uma grande partida, mas ainda assim, quando a bola chega nele, sai algo diferente. Então dá para falar assim que é um América que agora respira mas muito mais aliviado. A situação na tabela melhorou demais. Então, hoje foi atuação e resultado de time que não vai cair. Dá pra falar, o América não vai cair. Se mantiver essa pegada, se mantiver esse nível de atuação que a gente viu no segundo tempo hoje, pode ficar tranquilo que a luta contra o rebaixamento será vencida com mais tranquilidade do que a gente imaginava. Falar de personagens, queria que você justificasse seu voto e o voto da equipe toda no Paulinho, né? Que é uma das novidades aí do América, que costuma se reinventar, costuma botar molecada pra jogar. E o menino entra, foi escolhido por vocês o melhor em campo. Justifique, Andrade. Justifique sua resposta, né, Cirilo? Olha só, o Paulinho, cara, ele é um jogador que tem oscilado. Porque eu acho que ele nem estava preparado para receber essa oportunidade. O América deu um azar com relação a lesões. O Marlon machucou. Aí o Dalbert chega e já machuca também. E sobra pro Paulinho. É um jogador que tem potencial, mas oscila até pela idade. E no jogo passado contra o Volta Redonda, ele teve uma atuação ruim. Tanto que ele foi até substituído no segundo tempo pelo Iago Santos, que é um volante e fez a lateral esquerda. E hoje foi uma atuação diferente, uma atuação bem melhor, mostra a personalidade do garoto. No primeiro tempo ele deu uma assistência para um gol do Miguelito que foi anulado. E depois ele dá uma assistência que foi assim, um cruzamento, até que era difícil para fazer o gol ali, o Maguinho fazer o gol, mas fez. Conta como assistência pro Paulinho e vai dando mais confiança. É um jogador que hoje ele teve até mais liberdade para atacar, como o América jogava com 3 zagueiros. Muitas vezes o Paulinho ele era liberado para poder apoiar. E o segundo tempo dele foi bom também, porque o Iago Souza fez um ótimo segundo tempo também, na minha visão, encostava muito no Paulinho e ali saíam as principais jogadas do América. Um voto pro Lucão hoje também, como melhor em campo, não seria nenhum absurdo. O próprio Felipe Amaral foram destaques positivos, mas o meu voto pro Paulinho vai muito também pela personalidade. Sai de um jogo ruim contra o Volta Redonda, foi substituído por um jogador que nem era da posição dele e faz uma grande partida contra a Ferroviária. Então, além de ter atuado bem, mostra o garoto com personalidade, que é muito importante. Vinícius Andrade, pós-jogo Itatiaia 7K, seguimos juntos, repercutindo vitória do América contra a equipe da Ferroviária jogando em Araraquara. Ô Andrade, como é que você avalia esse momento do América com o Valentim? Porque o América viveu trocas do comando técnico nessa temporada. E quando a gente fala de trocas, e aí é no plural mesmo, que o América apostou meio que na bola de segurança, que era o Anderson, antes apostou em Juventude, agora aposta no Valentim, que já é um cara mais rodado, né? Que chega para comandar o América e para ser um bombeiro nessa reta final realmente. Tem dado resultado? Tem. Tá aí a sequência recente. Mas os méritos do Valentim nessa virada de chave do América nesse momento da temporada, Vinícius? Não tem como tirar o mérito do Valentim. Ele é um personagem muito importante nessa recuperação do América, que sofreu muito nessa Série B. Não acho que o problema principal era o treinador. Quando começou com o William Batista, não acho que era o problema principal. O elenco que o América montou não é um elenco para brigar por G4. Mas criou-se essa expectativa. E aí isso não se confirmou na prática, sobrou para quem? Para o treinador. Aí veio o Anderson Moreira e aí sim, fez um trabalho muito ruim. O time do Anderson Moreira teve resultados péssimos, atuações também do mesmo nível.
e chega o Valentim como uma missão complicada. Porque se a gente está falando do América hoje respirando muito mais aliviado, quando ele chega, a situação era muito difícil. Né? A situação do América era complicada e um desempenho também que não deixava o torcedor muito animado. E aí o Calazans estava me falando aqui, o retrospecto do Valentim, então, 4 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. É um desempenho satisfatório, resultados bons para tirar o América desta situação difícil, que era a luta contra o rebaixamento. Não dá para falar que a luta mudou, ainda é a luta do América, só que agora muito mais otimista. E um aspecto positivo do Valentim, que desde a chegada dele, ele conseguiu consertar o sistema defensivo, né? O América parou de sofrer tantos gols. Era um time que tinha uma defesa muito mais vulnerável. Ele chega, conserta a defesa, para de ser aquela peneira e aos poucos vai dando confiança. Os jogadores vão tendo mais confiança lá na frente porque o time para de sofrer tanto defensivamente. E aí os gols vão acontecendo. Dá para falar que a maré também virou, porque no futebol isso conta também. Às vezes a fase está ruim e além de jogar mal, você conta com o azar. No momento agora, o América tem jogado melhor, os resultados aparecendo e a sorte também aparece. A sorte acompanha quem trabalha bem. No jogo passado eu chamei a atenção contra o Volta Redonda. Teve um último lance que o Volta Redonda meteu uma bola na trave, que se fosse há tempos atrás, essa bola teria entrado. Hoje, por exemplo, quando o jogo estava, acho que estava 1-0 ainda para Ferroviário, ou se não me engano estava 1-1, o Carlão saiu na cara do gol e meteu uma bola na trave. Então, assim, a sorte também mudou. Agora tá passando a sorrir mais pro América e é fruto também de um bom trabalho, sem dúvidas nenhuma. O Alberto Valentim tem muitos méritos nessa recuperação do Coelho. Você tá falando de ajustes defensivos, o Valentim estreia. Se o Fabrício estiver aí, pode me confirmar. Estreia no jogo contra a equipe do Amazonas, né? Isso. Fora de casa. Naquele dia ela tomou 2 gols. Depois, buscou o empate. E buscou empate por 2-2. E saiu da zona com esse empate, porque o Valentim assumiu o América com aquela derrota no Horto pro Remo, era o Diogo Giacomini, o interino, e o América naquela ocasião era lanterna, era zona de rebaixamento. Verdade. Aí depois disso, ele perde de 1-0 pro Goiás, não leva gol contra o Avaí, vence por 2-0, empata com o Operário por 1-1, levou um gol, não leva gol do Paysandu, empata por 0-0, não leva gol do Coritiba, ganha por 1-0, perde pro Dragão por 1-0, levou um gol, leva um gol do Volta Redonda, mas vence 2-1, leva um gol da Ferroviária e vence 3-1. Então, Fabrício, proporcionalmente falando também, o Vinícius está analisando a melhora defensiva, ela é comprovada, a melhoria defensiva, ela é comprovada. Só observar os jogos recentes, né, Fabrício? Ajustes importantes foram feitos e time que vai se organizando defensivamente, a tendência é que comece a melhorar, né, Fabrício? E como melhorou, viu, Cirilo? Realmente, o Valentim, assim que ele chega, ele fala dessa preocupação defensiva com o Coelhão. E o recorte é tão impressionante, Cirilo, porque há muito tempo o América, ainda que brigando contra o rebaixamento, era dos times que estão lá embaixo, a equipe com o melhor saldo de gols dentre aquelas que estavam brigando contra o rebaixamento. E a coisa agora começa a melhorar, e melhorar bastante, né, Cirilo? E um outro ponto que eu acho interessante do Valentim é que o América perdeu pouco, né, Cirilo? Perdeu pouco. Tudo bem que o empate na Série B, que é o campeonato mundial dos empates, não costuma valer muita coisa, não. Mas pro América tem a sua valia, sim. E o Valentim perde pouco. E aí, quando ele não ganha, ele consegue buscar algum empate, como foi na estreia dele lá em Manaus. Mas certamente essa questão do trunfo defensivo, Cirilo, é muito importante. Tô até abrindo aqui, o América nesse momento tem menos 4 gols de saldo. Olha a turma abaixo, a Ferroviária tem menos 5 e daí para baixo é menos 10, menos 12, menos 21, menos 15. E o América agora vai abrindo. Nessa questão de número de vitórias, a Ferroviária tem os mesmos 36 pontos. E o Valentim, como ele venceu mais do que perdeu e mais do que empatou, o América abrindo aí 2 vitórias a mais que o time que tem a mesma pontuação. Então, Cirilo, a campanha com o Valentim já é muito melhor nas 9 primeiras rodadas do Valentim do que foram as 9 primeiras rodadas com o William Batista e também com o Enderson Moreira. Uma virada de chave muito importante. Vinícius Andrade, em nome da 7K. Vamos falar das escolhas para hoje, como funcionaram. No pique, Gustavo, goleiro, Ricardo Silva, Emerson e Lucão. Como é que foi essa primeira linha defensiva e o goleiro, Andrade? O Gustavo hoje não precisou trabalhar tanto, mas dá pra gente destacar também que é uma peça importante nessa virada de chave do América. Como passa a segurança, o Gustavo disparado o melhor goleiro que o América encontrou nesta Série B. É um trio de zaga que
teve problemas no primeiro tempo, mas melhorou muito na segunda etapa. E nesse trio se destaca o Lucão, não só pelo gol, mas ganhou praticamente todos os duelos. Mais adiante, Maguinho. Fez gol, inclusive, o Maguinho. Cauã Diniz, depois Miqueias. Felipe Amaral, depois Aloísio. Miguelito, depois Fabinho. Iago Souza, depois Tite Ortiz e o Paulinho. Tô colocando todo mundo aí no mesmo pacote, nesse esquema de 3 zagueiros. No fim das contas, os alas e esses meio-campistas todos aí para analisar, Vinícius. Porque os alas muitas vezes se comportam como atacantes, né? Como quando o América tinha a bola. O Maguinho foi bem, fez o gol. É um jogador que dá muito mais apoio, confiança para atacar do que o Júlio. E aí isso ainda é mérito pro Júlio, porque ele é zagueiro, né? Tava quebrando o galho pela lateral. O Paulinho, eleito pela equipe o melhor em campo, deu uma assistência, mais confiante hoje. Nesse meio de campo, para mim, o Felipe Amaral também outra peça importante nessa retomada do América, desde que ele voltou muito bem, jogador que dá consistência defensiva, aparece também para o jogo, para dar opção de passe, importantíssimo. Achei o Cauã Diniz abaixo hoje, especialmente no primeiro tempo, mas correu muito, né? Como é típico do Cauã Diniz. Aloísio e Miqueias entraram pelo desgaste dos dois titulares e aí não comprometeram. Iago Souza, ótimo segundo tempo dele, gostei. O Tite Ortiz entrou. Finalmente, hein, Tite Ortiz apareceu, cobrou bem o escanteio, aí entrou mais ligado. O Miguelito hoje não foi aquele Miguelito, mas é um jogador que é super importante, vai ficar de fora agora um tempinho. O Fabinho entrou bem. E então tá faltando agora só os atacantes mesmo, né, o Cirilo? Bigode depois Arthur. É isso. O Bigode cansou, lutou bastante e o Arthur entrou no segundo tempo para poder dar mais gás pro time. Foram atacantes também que marcaram presença, né? Deram opções. É difícil jogar ali mais isolado, mas não comprometeram.